já há 6 semanas falando sobre como ser um cristão contagiante. E essa série foi bênção nas nossas vidas. Se você perdeu algum, procure lá o seu líder de pequeno grupo, que ele vai te orientar lá para você pegar o sermão, veja na internet, porque foi uma série muito abençoadora. E hoje nós vamos ao último estudo da série, o 6º encontro e o último estudo da série. Durante esse período aí, você viu como ter um coração contagiante, como ter atitudes contagiantes, uma mente que contagia. Você viu também sobre ter uma força contagiante, uma cultura contagiante. Semana passada o nosso pastor Valmir falou sobre a pesca maravilhosa, falou sobre a história de Pedro lá com Jesus após a ressurreição. E hoje eu quero falar como nós podemos ter uma fé também contagiante. Muitas vezes nós falamos de religiosidade, nós queremos convencer as pessoas de que Jesus é isso, Jesus é aquilo, que Ele existe, pelo poder da argumentação, pelo poder da palavra. Mas uma fé contagiante é uma fé onde Jesus entrou e transformou o nosso cenário, transformou a nossa vida, e através da nossa vida, nós conseguimos impactar outras pessoas também com a ação do Espírito Santo de Deus. Quem está com o coração aberto aqui para ouvir a palavra de Deus, levanta a mão. Amém, graças a Deus. Que bom que você está pronto para ouvir a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Estamos ainda esse estudo de hoje, ele vai falar também sobre a aparição de Jesus, uma outra aparição de Jesus após a ressurreição. Ele apareceu 3 vezes, apareceu para Pedro, foi uma pesca maravilhosa. E hoje nós vamos falar acerca de uma aparição de Jesus para 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. O sermão que o pastor ministrou aqui, ele falou que quando Jesus foi crucificado, os discípulos, alguns falaram assim, vou pescar. E eles estavam desanimados, estimulados com aquilo ali, com aquela aparente derrota, a morte de Jesus, e eles saíram, foram pescar. E outros falaram, acabou tudo, agora eu vou voltar para casa. E Emaús foi o caminho deles. Emaús era uma pequena vila a 11 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém estavam os discípulos reunidos, mas no domingo eles queriam que Jesus ressuscitaria, eles não conseguiam entender bem aquele contexto, e eles decidiram, alguns decidiram, não, eu vou voltar para casa, eu vou para Emaús, eu vou desistir. Saíram muito frustrados com aquela situação. E eu queria que você acompanhasse, me permita ler o texto todo, é um pouco extenso, fique com a sua Bíblia aberta. Se você está com o celular, acompanhe, porque nós vamos fazer um sermão textual hoje, e eu queria que você acompanhasse o texto durante a ministração, tá bom? Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Atenção nessa parte, o próprio Jesus chegou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Jesus: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito, e lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença de todos, e disse-lhes: foi isto que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que dizia a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém, igreja? Queridos, Lucas capítulo 27, 25 diz: então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? E eu pergunto para você: você tem entendido aquilo que os profetas disseram, aquilo que a palavra diz a respeito de Jesus, aquilo que os pastores dizem, aquilo que o seu líder de pequeno grupo diz, aquilo que a sua esposa, seu marido diz a respeito de Jesus? O seu coração, a sua mente é sensível para entender isso? No versículo 24, 9 diz: e voltando-se do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. Se você tem entendido isso, você tem cumprido a comissão, anunciar todas essas coisas às demais pessoas que convivem com você? Eu queria que ligasse um pouco mais de luz, eu estou achando muito escuro. Faz esse favor para mim. Quando uma pessoa se vai, querido, por algum motivo ela volta, é porque ela tem uma coisa muito importante para falar. Você concorda comigo? Você sai de uma casa, aí você se lembra de alguma coisa importante, você tem que voltar para falar. Jesus Cristo, ele foi crucificado na sexta-feira, mas ele tinha uma coisa muito importante para falar. Os discípulos ainda não estavam preparados para a grande comissão. Aí ele voltou, apareceu para apareceu para as mulheres. Você entendeu que eles não deram crédito porque as mulheres falaram? As mulheres chegaram anunciando: nós vimos o anjo assim, tivemos uma visão e tal. E eles não deram crédito porque as mulheres falaram. Mas Jesus voltou e falou com eles pessoalmente. Depois que ele viveu entre nós por 33 anos, o sepulcro vazio não foi a última cena. Ele voltou novamente e novamente. E ele disse que iria, mas ele enviaria o Consolador. Era necessário que ele fosse para que o Consolador viesse. E é justamente através dessas palavras que veio a nós a grande comissão. Vocês aguardem em Jerusalém, porque sobre vocês vai descer poder do alto, para que vocês vão e anunciem. Sobre a sua vida, querido, há um poder especial de Deus para você ministrar o Evangelho.
E recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Basta que você entenda. Basta que você abra a sua mente, abra o seu entendimento para perceber o propósito de Deus. E a questão hoje, querido, é se você vai ou não responder a esse chamado. É se você vai ou não estar atento para ouvir a voz de Deus. Todos somos enviados, todos, sem exceção. Não, eu não tenho chamado para pregar. Eu não tenho chamado para anunciar, eu não tenho chamado para ir. Deixa que outros vão. Todos nós somos chamados para compartilhar o amor de Deus. O ID é para mim, o ID é para você, é para o pastor, o ID é para todo mundo. Basta que a gente entenda isso, basta que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para ouvir a voz de Deus. E sabe o que muitas vezes nos tira do foco da grande comissão? Nossos problemas pessoais. O autor do livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Enquanto você estiver focado no seu problema, enquanto você estiver focado nos seus projetos pessoais, enquanto você estiver focado nas coisas deste mundo, você está sendo atrapalhado quanto à grande comissão. Agora, quando você entende, você fala assim: eu vou me livrar das coisas que me atrapalham de cumprir o propósito de Deus. Aí você consegue entender. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem. O Deus desse século cegou o nosso entendimento de tal forma que nós não conseguimos compreender o propósito do nosso chamado. E nós estamos nos contentando com muito pouco. Nós estamos nos contentando em conhecer a história de Jesus, em conhecer sobre Jesus, e não estamos experimentando Jesus. Eu quero que você acompanhe para você ver como que esses dois homens experimentaram Jesus. Outros discípulos disseram-lhe: Senhor, deixa que eu primeiro vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Isso mostra a urgência de anunciar o Evangelho. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. A prioridade na minha e na sua vida, querido, é cumprir o ID do Senhor. A prioridade na minha e na sua vida é sermos bênçãos através da palavra de Deus. As outras coisas estão em segundo plano, até mesmo sepultar o próprio pai. Até mesmo os nossos projetos pessoais, eles têm que ser colocados em segundo plano. Os nossos desejos, as nossas vontades têm que ser submetidas à vontade de Deus. Porque às vezes nós nos precipitamos e perdemos a bênção, perdemos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor para recebermos a bênção certa, na hora certa. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus estava falando, querido, dessa urgência em cumprir a missão. Mas você sabe qual é o problema do problema? O problema existe, mas o problema do problema é quando um é resolvido, logo surge outro problema. Às vezes você fala assim: não, quando eu terminar a minha faculdade, eu vou servir a Deus. Ledo engano. Quando você terminar a sua faculdade, vem uma pós-graduação, vem um mestrado, vem uma proposta muito vantajosa para que você deixe a comissão para segundo plano. O problema é esse, que um problema resolvido, outro problema aparece. O inimigo das nossas almas, ele não vai ficar quieto esperando você estar pronto para servir a Deus. O chamado é para hoje, para agora, do jeito que você está e onde você está. Amém, igreja? Eu gostava de pregar na época que a Cândida sentava na frente assim, porque ela dá uma animada, ela fala: aleluia, glória. Aqui é proibido dar glória a Deus, amém, igreja? É permitido dar amém, permitido dar glória a Deus, não é nada proibido não. Nós temos, queridos, que ter os olhos mais para a missão do que para os nossos problemas pessoais. Nós não apenas temos uma missão, nós estamos em missão. Quando você entende isso, as coisas mudam na sua vida. Eu tenho uma missão, então eu vou cumprir ela quando eu quiser, da forma que eu quiser. Mas quando você entende: não, eu estou em missão, eu estou num campo de batalha e eu sou um guerreiro do Senhor, então a sua mente tem que mudar. Aí você começa a se vigiar mais, você começa a buscar mais a presença de Deus, você começa a se revestir mais da autoridade de Deus, aí você começa a crescer em graça, começa a crescer em conhecimento, a sua casa te acompanha. Quantos testemunhos a gente tem aqui, queridos, na igreja, de pessoas que foram restauradas, que tiveram a sua vida mudada e hoje estão sendo bênçãos, alcançando pessoas para Cristo, sendo produtivas, porque entenderam essa proposta. Os problemas sugam as nossas forças e as nossas energias.
Eles tiram o nosso bom humor, eles tiram a nossa alegria de servir, eles tiram o nosso prazer até mesmo de estar na casa do Senhor, porque nós ficamos focados no problema. E quando você olha para o seu problema com uma lente de aumento, tudo fica mais difícil. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor acompanham os que creem. Nós invertemos isso. Nós cremos e estamos correndo atrás das bênçãos. Nós estamos perseguindo as bênçãos, gastando toda a nossa energia, todo o nosso vigor, tudo que temos atrás da bênção, invertendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. As pessoas ao nosso redor, queridos, as pessoas ao seu redor não devem pagar pelos seus problemas. E tampouco Jesus e a obra que Jesus determinou para a sua vida. Não pode ficar em segundo plano porque você está envolvido com os seus problemas, porque eu estou envolvido com os meus problemas. Muitas vezes nós nos prendemos nas coisas desse mundo e não temos prazer na lei do Senhor, não temos prazer na casa do Senhor, tampouco na obra do Senhor. Aí quando alguém fala assim, vamos, não, vai lá, vamos orar, não, vai lá. A gente nunca está pronto. Nunca está pronto. Você não deve ficar olhando para o seu problema. Nós precisamos seguir a nossa vida. Deixar Deus nos conduzir da maneira melhor que Ele acha. E não da maneira que nós achamos que deve ser. Esse é outro problema que a gente tem. A gente quer que Deus conduza as nossas vidas, mas Ele senta sempre no banco do passageiro. Nós não queremos passar o controle da nossa vida para Ele. E essa é a lição que nós podemos tirar da história desses dois discípulos aqui que estavam a caminho de Emaús. Agora eu queria que você acompanhasse na Bíblia. Versículo 13 e 14 diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Quando nós estamos preocupados, quando nós estamos com problemas, nós conversamos acerca dos problemas. Nós até muitas vezes esquecemos as promessas e focamos nos problemas. Esses 2 discípulos estavam indo para Emaús porque eles estavam frustrados. Imagina a situação. O rei, o Messias, aquele que foi prometido nas Escrituras, se apresentou, Jesus. Então está resolvido os nossos problemas, correto? Só que não. Jesus morreu, e agora? A fé que eles tinham, a promessa que eles tinham se esvaiu. Aí eles decidiram fazer o quê? Um foi pescar, o outro, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para a minha rotina. Muitas vezes você vem à igreja, você ouve uma pregação e aquela chama acende em você. Aí quando os problemas surgem, você volta para a rotina. Você foca no problema e volta para a rotina. Essa era a situação desses 2 discípulos. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles, começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. E eu pergunto para você, na caminhada que você tem, mesmo vindo à igreja, orando, você tem ouvido Deus falar com você? Você tem percebido a presença de Deus na sua vida? Ele falou assim, eis que vou, mas eu vou enviar o Consolador, vou enviar o Espírito Santo de Deus, e Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Você consegue perceber isso, querido, na sua caminhada? Com toda a dificuldade que você passa, com toda a luta que você passa, se você focar no problema, você vai perder a visão de Deus. Se você focar nos problemas que você tem, Deus vai ficando cada vez mais distante na sua vida, porque a sua prioridade é resolver o seu problema. Jamais perca isso de vista, querido. Mantenha inabalável a palavra de Deus que diz que Ele está com você. Jesus está com você, eu estarei com vocês todos os dias. O Espírito Santo do Senhor habita o seu coração. Não perca isso de vista. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os seus problemas, não deixe que as suas lutas venham tomar o lugar de Deus na sua vida. Não permita que você se considere órfão, abandonado, assim como esses 2 discípulos se consideraram. Agora a esperança se foi. Nós estamos frustrados. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos para casa. Acabou. Vamos para casa. Mantenha a alegria, querido, acima das decepções da vida. Olha o que diz o versículo 17. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Jesus, o que vocês estão conversando aí? Eles ficaram tristes, pararam, olharam para Jesus e teve um até que fez uma gracinha. Falou assim, você é o único viajante nessa terra que não ouviu falar o que está acontecendo lá em Jerusalém? Quem é você? De que planeta você é? De onde você veio? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Quem é Jesus para você, meu querido? Que coisas, perguntou Jesus, que coisas? O que está acontecendo em Jerusalém?
O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha a resposta deles. O que foi? O que aconteceu com Jesus? Jesus perguntou. Ele era um profeta. Ele era um homem poderoso em palavras diante de Deus e diante do povo. Eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Ele é um profeta? Ele é um homem poderoso em palavras, em atitude? Ou ele é Deus na sua vida? Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente, que habita o seu coração. Quando nós estamos focados no nosso problema, voltando para Emaús, o nosso coração fica distante de Deus, nós não percebemos Deus na nossa vida. Esses caras estavam indo para Emaús, Jesus apareceu e eles não perceberam Jesus falando com eles. Ainda tiraram onda com Jesus. Tu é de que planeta mesmo? Jesus não veio, querido, ser um revolucionário político. O que eles aguardavam era isso, que o missionário que viria teria que tirá-los do cativeiro que eles estavam vivendo. Assim como Moisés tirou o povo do Egito, era para eles saírem daquela situação através de um poder político, um poder bélico. Essa era a proposta que eles esperavam e se frustraram, porque a promessa de Jesus, a proposta de Jesus não foi essa. Quem perde a visão de quem é Jesus, perde a saúde, a fé, e logo ela pode adoecer e até mesmo morrer sem esperança. Cuide, querido, para que a fé não dê lugar ao ceticismo. Olha só o que diz o versículo 24. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Tem pessoas que não se contentam em ouvir a palavra de Deus, querem ver Deus. Aqui está uma questão que pode ser até positiva. Não se contente apenas com aquilo que é ministrado aqui na igreja. Muitas pessoas vêm à igreja aos domingos, ouvem a palavra, fecham a Bíblia e só abrem no outro domingo quando volta à igreja. Busque em Deus, querido. Busque crescer, busque ter um encontro real e verdadeiro contigo. Queiram ver Jesus. Mas eles duvidaram aqui de que Jesus Cristo teria ressuscitado. Na verdade, no fundo, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Eles acreditavam que ele era um profeta. Outras pessoas falaram sobre a ressurreição, mas eles não acreditaram. Mas aos poucos dias atrás, eles acreditavam em Jesus, acreditavam na promessa de Jesus, na ressurreição. O que foi que aconteceu com eles durante essa jornada, essa caminhada? Não permita, querido, que as dúvidas dos outros roubem a sua fé. Amém, igreja? Não permita que as dúvidas de outras pessoas que convivem com você roubem ou minem a sua fé. Versículo 25. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Muitas vezes nós ouvimos tantas pregações, tantos sermões que falam tremendamente, nós nos arrepiamos, nós nos emocionamos, mas logo nós esquecemos, nós não cremos, nós duvidamos, nós abandonamos e voltamos para a nossa rotina. Jesus falou sobre tudo o que a palavra dizia sobre eles. Olha que bacana isso aqui. Jesus falou sobre tudo o que a palavra dizia sobre eles, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus fez a maior pregação de todos os tempos, de Gênesis a Apocalipse. Imagina essa pregação. Eles estão indo a caminho de Emaús, Jesus aparece e eles falam que acabou, tinha uma ressurreição e tal. E ele fala de Gênesis, do livro de Moisés, de Gênesis a Malaquias. Tudo o que falava sobre Jesus, Jesus ministrou para aqueles dois homens. E Jesus fez um verdadeiro seminário com eles. Essa caminhada lá ela duraria em torno de 3 a 4 horas mais ou menos, porque a Bíblia diz que eles saíram a certo horário e já era fim do dia, estava tarde da noite quando Jesus partiu o pão. Já estava começando a noite, aliás. Mas o fato é que Jesus falou para eles de Gênesis a Apocalipse o que a Bíblia falava a respeito da vinda do Messias. E pasmem, não foi o suficiente. Eles não reconheceram Jesus. O pregador era bom, não era? Tem um pregador melhor que esse? A palavra que foi ministrada era top, não era? De Gênesis a Apocalipse falando sobre a vinda de Cristo. Mas não foi o suficiente para que eles percebessem a presença de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra, nós estudamos a Bíblia de capa a capa. Isso não é o suficiente se você não estiver em um relacionamento com Deus. Se você não estiver com a sua mente e o seu coração voltados para ouvir a voz de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor e manter a paixão, a centralidade. Nós temos que manter o fogo, manter a fé. Essa fé contagiante, para que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer a cada dia da justiça, do pecado e do juízo.
E eu quero falar para você, querido, que você deve convidar Jesus para ficar com você para sempre. Olha o que diz o versículo 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite já vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Já estava escurecendo, Jesus fez com que ia seguir a viagem e eles insistiram: não, Jesus, entra, entra. Você tem insistido para Jesus entrar na sua vida? Você tem insistido para que Jesus faça morada em você? Aí Jesus entrou naquela casa e começou a conversar com eles. Aí a Bíblia diz que Jesus partiu o pão. No momento que Jesus partiu o pão, os olhos deles abriram. Eles perceberam que era Jesus. Talvez tenham olhado para a mão de Jesus, tenha visto os sinais, né? Mas eles perceberam que era Jesus que estava falando com eles. Aí a Bíblia diz que Jesus, de repente, sumiu, desapareceu. E eles, mesmo tarde da noite, cheios do Espírito de Deus, queimando no coração deles, eles decidiram: agora vamos voltar para Jerusalém. Escuta o que eu vou falar aqui para você, olha para mim. Quando nós nos frustramos com alguma coisa na igreja, nós damos nome a esse problema. Geralmente é o pastor, geralmente é a mensagem. Eu não gosto da mensagem, só gosto da mensagem quando o pastor Valmir prega. Geralmente é um irmão, uma situação qualquer. Nós nunca ou dificilmente reconhecemos que o problema está em nós. E nós saímos da presença de Deus e voltamos para Emaús. Mas quando nós sentimos a unção de Deus em nós sentimos a presença de Deus, qual é a primeira coisa que a gente faz? É o que esses dois homens fizeram: vamos correr para Jerusalém. Jerusalém representa a igreja, queridos. Vamos estar na presença do Senhor. É lá em Jerusalém com os irmãos que nós vamos compartilhar. E mais, a bênção do Senhor. Eles perceberam que Jesus estava ali no partir do pão. A bênção do Senhor é derramada na comunhão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor determina a bênção e a unção para sempre. Amém, igreja? Salmo 133. Sem a bênção, sem a comunhão, dificilmente o Senhor vai derramar a bênção na nossa vida. Por isso nós somos uma igreja em pequenos grupos. Não somos pequenos grupos por moda. Nós somos pequenos grupos que nós queremos que é um resgate da igreja primitiva. E é na casa, é no partir do pão, é na comunhão que a bênção do Senhor é derramada sobre a mim e sobre a sua vida. Não abra mão disso, querido. Procure um pequeno grupo. Se fortaleça na comunhão com os irmãos. Saia do caminho de Emaús. Volte para Jerusalém, que é a presença de Deus. Volte para Jerusalém. Permita, querido, permaneça em comunhão com Jesus. Olha o versículo 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, tendo dado graça, partiu o pão e lhes deu. É somente na comunhão, querido. Não existe outro caminho. A palavra diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a palavra de Jesus. E os resultados que nós temos de uma vida que contagia, de uma fé que contagia: primeiro, a restauração da consciência da presença de Cristo em nós. Olha só, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Quando você está na presença do Senhor, quando Deus está ministrando no seu coração, que você deixa todos os embaraços, todos os problemas, e que você está sensível a ouvir a voz de Deus, aí você vai perceber quem é Jesus de fato. Muitas vezes nós caminhamos para a igreja durante anos e anos e não temos a nossa vida restaurada, transformada, e nós vivemos sempre no cativeiro, vivemos sempre na luta, na batalha, na dificuldade, porque nós não sabemos quem é Jesus. Os nossos olhos não se abriram ainda para vermos e ouvirmos Jesus verdadeiramente. Devemos restabelecer a paixão pela palavra de Deus. Olha o versículo 32. Então eles disseram um para o outro: não parece que o nosso coração queimava enquanto ele falava? Parece que ardia dentro do nosso peito quando ele falava na estrada e explicava as Escrituras. Jesus falando de Gênesis e Apocalipse, e eles falaram que parece que ardia. Eles sentiram uma emoção, aquilo talvez que a gente sente muitas vezes estando na igreja. Uma emoção da palavra de Deus em nós, uma emoção do que o pastor está pregando. Mas mesmo assim eles não perceberam naquele momento a presença de Jesus. Eles perceberam na comunhão, em torno da mesa. Nós precisamos, querido, retomar o foco da nossa fé. E eles se levantaram logo, versículo 33 de Lucas 24. E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Voltaram para a presença dos irmãos, para a comunhão, porque sabia que era ali que Deus iria se manifestar, que Jesus iria se manifestar. Voltaram para somar, voltaram para juntos cumprir a grande comissão que eles tinham. Aguardar aqui em Jerusalém, porque vai descer sobre vocês poder e vocês vão ser enviados. Eles reacendeu aquela fé, aquela esperança que eles tinham.
Nós devemos, querido, restaurar uma fé contagiante. Olha só o versículo 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Agora estavam novamente contagiados para contagiar também Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, após esse encontro com Jesus, encontraram os 11 discípulos reunidos. E os 11 discípulos estavam sem esperança, porque as mulheres chegaram falando do que viram e eles não creram. Quando estes homens vieram de Emaús, falaram, nós também vimos, ele apareceu para nós e ele partiu o pão, aí os nossos olhos abriram. Jesus apareceu naquele lugar. Amém, queridos? Jesus apareceu naquele lugar. E os discípulos reacenderam a sua fé, reacenderam a sua esperança no chamado de Deus. E eu quero falar para você que a comissão de Deus, ela começa em Jerusalém. Ela começa na igreja. Na igreja. É na igreja que o Senhor prepara, é na igreja que Ele capacita, é na igreja que Ele se revela e daqui para fora. Aí você sai daqui capacitado, preparado, recebendo o poder do alto para você ser testemunha em Palmas, Tocantins, Brasil e até os confins da terra. Amém, igreja? Eu quero perguntar para você, quem é Jesus para você? Você tem ouvido a voz de Jesus? Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém, queridos? Eu queria, para concluir, que você fizesse uma reflexão nisso. Nós não podemos deixar de falar acerca daquilo que nós temos visto e ouvido. Esses homens saíram de lá impactados com essa palavra. Nós vimos, nós vivemos a experiência com ele. Então nós não podemos deixar de compartilhar isso de forma alguma. Aí depois veio a comissão. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém, igreja? O Senhor estará comigo, o Senhor estará com você, desde que nós nos colocamos na posição. Em Jerusalém, na igreja é o lugar de receber a unção. Na igreja é o lugar de receber a capacitação. Muitos estão pregando aí que não precisa de igreja para você congregar. É na comunhão, é na igreja que a bênção do Senhor é derramada. É na igreja que é a capacitação. Então, se você quer ser bênção, se você quer ouvir a voz do Senhor, faça como esses homens. Saia de Emaús. Saia da terra do ostracismo religioso, saia da terra da zona de conforto, saia da sua rotina e volte para Jerusalém, volte para a casa do Pai, volte para buscar crescimento, buscar estar contagiado e também contagiando as pessoas ao seu redor, porque é aqui, é na casa do Senhor, é na presença do Senhor que Ele vai te capacitar e vai te enviar. Amém, igreja?